Com o professor Tigrelles, vamos entender, e não apenas repetir, por que será que existem tantos grupos religiosos diferentes que usam como base o mesmo livro, os mesmos textos e conseguem ter tantas divergências? Você já percebeu isso? Existem dezenas, talvez centenas de grupos religiosos, todos usando a Bíblia, e mesmo assim chegam a conclusões completamente diferentes. E pior do que isso, essas diferenças geram conflitos, discussões e vão para um caminho totalmente desconectado da própria origem. Alguns dizem que a Terra tem milhares de anos, outros dizem bilhões, alguns batizam bebês, outros acham isso completamente errado, alguns dizem que pode beber vinho, outros dizem que é pecado, alguns guardam o sábado, outros entendem que o dia de guarda é o domingo, e outros acreditam que não se deve guardar nenhum dia, e aí vem a pergunta que incomoda. Se todas usam o mesmo livro, por que chegam a conclusões tão diferentes? Será que o problema está no texto? Ou na forma como ele é interpretado? Ou talvez a base não seja somente o texto? Hoje você vai entender o que esses grupos têm em comum, o que realmente muda entre eles e por que a interpretação faz tanta diferença. Sem filtro, sem viés, vamos direto ao ponto. Antes de falar das diferenças, vamos começar pelo que une todo mundo. Todos esses grupos de alguma forma reconhecem a Bíblia como um texto importante. Estamos falando de católicos, ortodoxos, protestantes, judaísmo, islamismo, espiritismo, mórmons, adventistas do sétimo dia, testemunhas de Jeová. Ou seja, em grande parte o texto base é o mesmo, as histórias são as mesmas, os personagens são os mesmos, os eventos principais também. Mas então, onde exatamente tudo começa a mudar? Nem todo mundo usa a Bíblia da mesma forma, e esse é o primeiro ponto que muda tudo. Alguns dizem, a Bíblia é a única autoridade final. Outros dizem, a Bíblia precisa ser interpretada com base na tradição. Outros vão além. A Bíblia é importante, mas não é a única revelação. Vamos traduzir isso na prática. Católicos e ortodoxos seguem toda a Bíblia mais 7 livros adicionais no Antigo Testamento, considerados apócrifos por alguns grupos e deuterocanônicos pelos católicos, mais tradição da Igreja, e, no caso dos católicos, também o magistério. Ou seja, seus ensinamentos e doutrinas não vêm exclusivamente do texto bíblico. Judaísmo. O judaísmo considera o Tanakh como texto sagrado, que corresponde ao que os cristãos chamam de Antigo Testamento. Além disso, também considera o Talmud, que reúne a tradição oral com interpretações, debates e aplicações dos textos bíblicos. Islamismo. O islamismo reconhece partes da Bíblia, como a Torá e os Evangelhos, como revelações de Deus no passado. Porém, considera que esses textos foram alterados ao longo do tempo. Por isso, tem como base principal o Alcorão, que seria a revelação final e preservada. Além disso, utiliza os hadiths, que registram ensinamentos e práticas do profeta Maomé. Mormons. Os Mormons utilizam a Bíblia como texto sagrado, mas entendem que ela não foi preservada de forma completa. Por isso, também consideram outros livros como revelação divina, principalmente o Livro de Mórmon. Além dele, utilizam doutrina e convênios e pérola de grande valor, ou seja, a Bíblia é aceita, mas acompanhada de outras escrituras consideradas complementares. Espiritismo. O Espiritismo utiliza a Bíblia, especialmente os ensinamentos de Jesus, como referência moral, porém, não a considera como única fonte de verdade, nem como texto infalível. Sua base principal está nas obras de Allan Kardec, como o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, a Bíblia é aceita, mas interpretada à luz da razão, da reencarnação e da comunicação com os espíritos. Adventistas. Os adventistas do sétimo dia utilizam a Bíblia como autoridade principal e base da fé. Porém, também reconhecem os escritos de Ellen G. White como orientação espiritual. Esses escritos não substituem a Bíblia, mas ajudam na interpretação e aplicação dos ensinamentos. Ou seja, a Bíblia é a base, acompanhada de uma forte influência de escritos proféticos. Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová utilizam a Bíblia como base da fé, porém com uma tradução própria. Além disso, seguem as orientações e interpretações da liderança da organização. Essas interpretações definem como os textos devem ser entendidos e aplicados, ou seja, a Bíblia é a base, mas com interpretação centralizada e específica. Protestantes. A grande maioria dos protestantes considera a Bíblia única, exclusiva e completa regra de fé e prática. E esse entendimento veio justamente do princípio da sola escritura, ou seja, somente a escritura como autoridade final. Não dependem de tradição, nem de livros ou revelações adicionais. Acreditam que cada pessoa pode ler e interpretar a Bíblia, mas sempre buscando coerência com o próprio texto bíblico. Percebe o impacto disso? Antes mesmo de interpretar, as pessoas já partem de pontos diferentes. Ou seja, o problema não começa no texto. Começa em quem tem autoridade para interpretar o texto. Quais partes do texto são consideradas? E o que mais, além do texto bíblico, é visto como fonte de autoridade?
Não faz muito sentido um católico questionar um judeu sobre os ensinamentos de Jesus, porque o judeu não crê que Jesus foi o Messias e não considera o Novo Testamento como texto sagrado. Da mesma forma, não faz sentido um protestante questionar um católico sobre veneração de imagens, apenas com base no texto bíblico, porque para o protestante vale o sola escritura, mas para o católico a tradição também tem autoridade. E também não faria sentido alguém do islamismo questionar um adventista sobre por que não seguem os ensinamentos de Maomé, porque os adventistas não reconhecem Maomé como profeta, assim como os muçulmanos não reconhecem Ellen White. Percebe? São pontos de partida completamente diferentes. São estruturas de autoridade diferentes. São realidades diferentes. A Bíblia já previa isso. Agora vem uma curiosidade interessante. A própria Bíblia reconhece que a interpretação pode ser difícil. Em 2 Pedro 3,16, falando sobre os escritos de Paulo. Há pontos difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam. Aqui vemos a própria Bíblia citando a dificuldade em entender certos ensinamentos. Isso não é algo moderno. E hoje em dia, é muito comum ouvirmos pessoas dizendo que o texto bíblico é simples e claro, e que quem não entende é porque não estudou direito. Agora entra um ponto que muita gente ignora. A Bíblia não foi escrita em português e em inglês no nosso contexto cultural. Ela foi escrita em hebraico, aramaico, grego, e para pessoas de outra época, com outra cultura, outra forma de pensar. E aqui entra um detalhe poderoso. Palavras podem ter múltiplos significados. Exemplo clássico, a palavra dia na criação. Dependendo da interpretação, pode ser um dia literal de 24 horas, um período longo de tempo ou uma linguagem simbólica. E só isso já cria visões completamente diferentes sobre a origem da Terra. Métodos de interpretação. Aqui está o coração do problema. Cada grupo lê a Bíblia com um óculos diferente. Alguns leem tudo de forma literal, outros entendem partes como simbólicas, outros misturam as duas coisas. Exemplo, Gênesis. Alguns entendem que é uma leitura literal, criação em dias reais. Outros entendem que é uma leitura simbólica, mensagem teológica. O livro de Apocalipse para alguns é literal, para outros é simbólico. Um dos exemplos mais interessantes dessa diferença nas interpretações acontece em Lucas 23:43, quando Jesus diz: "Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso." Esse texto é usado como argumento para afirmar que o ladrão foi para o céu com Jesus no mesmo dia. Porém, existem duas formas de ler o mesmo texto, e uma vírgula mudaria tudo. Uma forma é ler: "Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso." Outra forma é ler: "Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso." Notam a diferença? Mesmo texto, mesmo livro, mesmo episódio. Mas uma vírgula mudaria tudo, e a partir dessa diferença, poderiam surgir interpretações completamente diferentes. Agora entra um ponto que quase ninguém fala. A interpretação também é influenciada pela história. Ao longo do tempo, surgiram movimentos, crises sociais, debates religiosos, e isso moldou a forma de interpretar a Bíblia. Exemplo, movimentos contra o alcoolismo trouxeram uma visão mais rígida sobre vinho, mais que o próprio texto bíblico. A própria Reforma Protestante trouxe um foco 100% no texto bíblico. Foi adotado, então, a famosa sola escritura, onde a Bíblia seria a autoridade final acima de tradição, concílios ou líderes religiosos. Ou seja, a interpretação não acontece no vazio, o texto pode ser o mesmo, mas a interpretação não é. É como duas pessoas olhando a mesma imagem e enxergando coisas diferentes. Você já parou para pensar que o azul do mar que você vê pode ser diferente do azul que outra pessoa vê? E que não adianta você querer convencê-la de que o azul que ela vê está errado e que o seu azul é melhor que o dela? E isso não acontece só na religião, acontece em política, em história e na vida. A questão aqui não é relativizar a verdade, mas entender que a percepção da verdade pode variar. E achar que quem pensa diferente de mim está sendo mal intencionado ou com espírito de rebeldia pode ser um grande equívoco. Existe uma frase comumente associada a Agostinho de Hipona que diz: "No essencial, unidade; no secundário, liberdade; em tudo, caridade." A própria Bíblia já apontava nessa direção. Cada um esteja plenamente convicto. Romanos 14:5. Quem és tu que julgas? Romanos 14:4. Se não tiver amor, nada sou. 1 Coríntios 13:2. Existe uma palavra muito utilizada hoje em dia que é apologética e significa a defesa da fé. E o conceito vem da própria Bíblia. 1 Pedro 3:15. Estais sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. E realmente é muito importante que todos tenham convicção da própria fé.
Mas hoje em dia, em alguns casos, vemos a apologética deixando de ser a defesa da fé e se tornando o ataque à fé do outro. E talvez, nesse momento, perca o sentido bíblico do conceito e do próprio texto, porque 1 Pedro 3,15 termina dizendo: "Mas com mansidão e temor", em Tito 3,9 diz: "Evita discussões insensatas, contendas, porque são inúteis e sem valor". 1 Coríntios 8,1 diz: "O conhecimento incha, mas o amor edifica". E para fechar o raciocínio, 1 Coríntios 13,2: "Ainda que eu tenha todo conhecimento e não tiver amor, nada sou". Então, por que existem tantas interpretações da Bíblia? Não é porque o texto necessariamente se contradiz, mas porque existem diferentes formas de leitura, diferentes autoridades, diferentes contextos, diferentes pressupostos, e tudo isso muda completamente o resultado. O objetivo deste vídeo não é incentivar sincretismo religioso, nem promover ecumenismo. A ideia aqui é mostrar perspectivas diferentes dentro de contextos diferentes. Você não precisa concordar ou seguir a interpretação dos outros, mas seria bom entender por que eles interpretam desta forma. Porque no final, não se trata apenas de pessoas lendo o mesmo texto de formas diferentes. Existem fatores mais profundos por trás disso: autoridade, tradição, cultura, história e forma de interpretação. E são esses fatores que ajudam a explicar por que existem tantas visões, mesmo quando o ponto de partida parece ser o mesmo. Da próxima vez que você ouvir, "A Bíblia diz isso", talvez a pergunta mais importante não seja o que está escrito, mas sim quem está interpretando e como está interpretando. Então, a partir de agora, não quero mais ver você brigando com o amiguinho só porque ele entende a Bíblia diferente de você, nem tratar como ignorante quem chegou a uma conclusão diferente. Quero ver todo mundo fazendo as pazes. Conhecimento sem viés é com o professor Tigreles. Curtiu o vídeo? Então não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo.